Fala pessoal, bom dia! Estamos iniciando aqui mais um Futecast e trabalhando sobre o tema, né? Futebol e desenvolvimento infantil. E hoje nós estamos aqui com o Vivinho, que é mais conhecido, né? Jubens Júnior, seu nome, mais conhecido como Vivinho. É formado em educação física, ex-atleta de futsal e de campo. Já atuou na preparação física do Praia, personal coach base, mais de 500 alunos entre 2018 e 2019 e atua na área desde 2017. Vivinho, quero te agradecer por ter aceitado o convite, estar junto com a gente aqui e proporcionar, né, fazer desse ambiente aqui um ambiente melhor para os nossos alunos, para a nossa família. Seja muito bem-vindo, fique à vontade e gostaria que você já iniciasse falando um pouquinho aí sobre você. Ô, Roger, obrigado, viu, pelo convite, tá? Satisfação imensa. Eu trabalho na área desde 2018, 19, com as crianças. É um trabalho que não é fácil, né, trabalhar com criança, mas é gratificante. E fazer o que a gente sempre almejou, estudou, buscou, isso é uma satisfação imensa para potencializar e melhorar as crianças para não só o futebol, mas para a vida, tá bom? Bom demais, Vivim. E aproveitando, né, nós falando sobre esse tema, Vivim, por que educação física? Fala para nós. A educação física, ela, desde criança, né, na escola ali, você trabalhando, estudando, participando com o professor, e aflorou, né, é um propósito de vida. Apesar que eu trabalhei há 15, 20 anos com meu pai, né, no depósito de gás, comecei ali na bicicletinha, entregando gás, no carrinho de mão, depois vai para uma pampa, para uma moto, e aí aflorou por conta do esporte, a família é do esporte, né, tenho 3 tios que foram profissionais, e foi um propósito de vida. Comecei a estudar devagarzinho, aflorou e hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar no que a gente ama, né? E isso é importante. Não, bom demais, Vivim, bom demais. Pessoal, e ó, hoje nós falaremos sobre alguns temas aqui, alguns tópicos. E o primeiro tema que a gente vai abordar é filosofia de formação. E para isso, Vivim, queria que você demonstrasse a sua opinião. O que você acha que vem primeiro na formação, né, das crianças? A formação como atleta ou a formação como pessoa? E como você vê isso no dia a dia? A formação pessoa, ela é primordial. Porque para você ser uma pessoa, né, que consiga ser funcional para o mundo, para a sociedade, ele consegue ser um atleta. Sim. E hoje o que está acontecendo está sendo atleta, quer ser atleta primeiro, depois vai ser pessoa. Eu procuro mais essa filosofia de ser um ser humano, um homem funcional, para entender as dificuldades da vida e principalmente do esporte. E trazendo da vida para o esporte, a gente consegue minimizar e formatar um homem, né? Consequentemente, será um grande profissional. Boa. E Vivinho, a gente está vendo isso, né, cara? Não só no âmbito do futebol infantil, mas no futebol profissional mesmo. Nós estamos vendo o quanto que essa formação como pessoa ela é determinante se o rapaz o seu atleta vai conseguir desempenhar bem depois, né? Isso, Hoje isso. vários atletas passando aí por dificuldades, às vezes que pode ser que pularam etapas lá na fase infantil, de adolescência, de juventude e que tem um peso agora, né? Isso é importantíssimo. Eu sempre falo, o problema não é a criança, é o sistema. Então a gente cresceu que o futebol ele é um esporte que você não pode perder, você tem que sempre estar à frente, tem que ganhar, mas e o desenvolvimento? Onde que fica? Então nós profissionais, nós temos que bater, estudar, buscar mais conhecimento para entender a cabeça da criança. E a criança, desde o seu nascimento, da vida uterina, até os 23 anos, ela está em desenvolvimento. Então a gente cobra muito, faz isso, faz aquilo. E aí você não passou um desenvolvimento para ele, você não ensinou os caminhos. E aí, principalmente no erro, ele está no buraco. Aí você vai lá e joga mais terra. Não, vamos lá buscar ele, entender as dificuldades e passar para ele o que nós aprendemos. Mas não só o futebol. Eu vejo muito que os profissionais hoje, eles estudam muito tática, técnica, preparação, mas e o mental? Hoje se bate muito que hoje eu disse sempre o mental ele é primordial em todas as áreas da vida. E Exato. se tratando de criança, nós devemos aprofundar mais para minimizar as dificuldades da criança. Isso é importantíssimo mesmo para o desenvolvimento deles. Muito bom, Vivinho. Eu concordo, cara, plenamente com você. Assim, fala mais para nós, dentro desse assunto, né? Qual que você acha que é a principal dificuldade hoje para a gente poder desenvolver as crianças? Seja no aspecto técnico, emocional, no familiar.
Técnico é o principal dentro da quadra, o familiar é o fora da quadra, que é o arquibancada, aquele pré-treino, aquele pós-treino, aquela cobrança, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí a autonomia do professor, onde que ela fica? Exato. Aí depois o pós, o menino tá com a cabeça quente. Aí o pai no carro, você tem que ter feito isso, por que você não fez isso? O professor falou com você, você fez, mas era para fazer do meu jeito. A cabeça da criança, ela fica confusa. Então, essas três vertentes, que é a parte técnica, o dentro do campo e o pai, isso é importantíssimo. Quando elas se alinhar as três, nós vamos conseguir ter grandes resultados. Mas aí começa uma numa linha, aí a criança pensa, mas peraí, meu pai falou, o professor falou, como que eu faço? E quais são as primeiras vozes na vida uterina? Do pai e da mãe. Nós estamos grávidos, nós dois. Sim. Quem que são as vozes? Da sua esposa e sua, da minha esposa e a minha. E aí, essa voz, no jogo, um assovio, o que o menino faz? Observa o pai. E aí ele deixa de fazer o que o professor pediu, o que o professor passou. Então isso é importantíssimo mesmo. Eu sempre falo nas minhas redes e sempre converso com os pais. Deixem eles treinarem, deixem eles se divertirem, deixem o ambiente mais leve. Mas a cobrança é excessivamente todos os dias. Vamos fazer isso, tem que ser do meu jeito, tem que ser isso. E a criança se perde. Boa, Vivinho. Cara, sensacional. Estou totalmente de acordo. Eu falo muito isso para os pais dos nossos alunos também, né? Eu acredito assim, o pai ele tem um papel importantíssimo na formação do atleta. E nós, como treinadores, nós precisamos que o pai exerça de fato o papel dele, porque vai nos beneficiar e vai beneficiar o atleta dentro do campo. Mas o negócio é o quê? Poxa, deixa eu entender o que é meu papel. Eu acredito muito que o papel do pai é a formação da identidade da criança. Isso. E ele vai ajudar, através dessa formação, o atleta dentro de campo e vai fazer com que o atleta, de fato, seja uma criança mais segura, uma criança mais propensa a enfrentar os desafios, uma criança mais disposta a arriscar. Tem mais autonomia. Exatamente, ter mais autonomia, menos erro, entendeu? E dentro disso, Vivinho, cara, o que você acha de fato, como que a gente pode clarear assim, a cabeça dos pais para trazer luz para essa visão que a gente quer deles? Um ponto interessante, né? Como a gente está debatendo isso aqui, isso é importante, que vai levar para as redes. Sim. É um conhecimento através de palestras, né? A gente tem o mesmo ramo, a gente tem escola, nós trabalhamos com criança, e levar isso para os pais, para as crianças dentro da quadra, explicarem para eles que, ó, a partir do momento que você entrou da quadra, é o tio e você. A gente entende que o papai chama, é importante, mas agora é o momento nós dois. E conversar com os pais claramente, para eles entenderem e nos apoiar que o momento é dele. Imagina nós, o pai tá lá, é um pai que trabalha na área da medicina, e nós ligarmos para ele todos os dias e ficar falando, oh, faz isso, e o filho fazer a mesma coisa, não seria interessante. Mas infelizmente o futebol, todos sabem, mas é a maneira de fazer o futebol, como é que é? Será que vocês estão fazendo igual a gente? Mas nós não somos melhores, mas a gente estamos capacitando e somos capacitados para passar para as crianças. Muito bom, vem cá, é muito detalhe, né? Muito detalhe. E essa parte, dentro desse assunto, né? Eu creio assim, cara, nós precisamos muito de foco na nossa vida. E hoje em dia, com várias distrações que a gente tem, às vezes é difícil da gente executar o nosso trabalho bem feito. Nossa, demais. Aí a gente imagina, nós vamos imaginar isso para uma criança. Pô, se nós adultos temos dificuldade, imagina a criança. Nossa, todos os dias. E ela grita, né? Exato. É gritante, né, a ajuda dela. Só que o pai, no dia a dia, com a sua correria, de buscar o pão, de ser o provedor, ele não consegue observar pequenos detalhes. As crianças todos os dias gritam. Chegou uma criança para mim, ela tem TDAH, N coisas. A mãe perguntou, Vivinho, pode ficar com você? Pode, não tem problema não. Mas e aí a turma? Eu falei, não se preocupe. É porque o médico falou que ele não ia andar de bicicleta, ele não ia fazer natação, e a fala dele comprometida. Eu falei, não, deixa ele comigo. Uma semana. É um menino que mais consegue ter o gesto técnico, ele está fazendo natação, começou a andar de bicicleta. Olha que bacana. Então o esporte, ele salva vidas, ele tem esse potencial, mas de que maneira nós vamos promover para essa criança? Então a gente tem muito isso, né, que os normais, né, estão muito à frente, mas é o menino que mais me entende no gesto, o que eu peço no treino, e ele executa. Passe de primeira, posicionamento, e o futsal, ele pede muito isso, né? Não que o society, o campo não pede, mas o futsal, ele pede muito isso. E eu sempre falo para os meninos, olha o Arthur,
considerado, né, que não é normal, ele consegue desenvolver mais do que vocês que são considerados normais. Ou seja, se estamos todos aqui, é um ajudando o outro. Então a gente tem sempre essa dificuldade de entender essas crianças que chegam. Então isso é importante e é para a evolução dele, para a nossa também. Aí, tá vendo? Eu falo para vocês, pais, eu falo muito isso. Coloquem os filhos de vocês com bons profissionais. Porque às vezes você vai colocar seu filho com um determinado profissional, vai passar o tempo, passa 1, 2 anos, a criança cresceu isso aqui, sendo que poderia crescer isso daqui. E essa questão do profissional, ela faz muita diferença. Faz. O profissional que de fato tem o tato. Lá na escola, Vivinho, quando eu estou em aula, o que acontece? Eu não gosto de diagnosticar meninos por determinadas coisas que eles têm. Eu acredito que, claro, que tem as necessidades que têm que ser supridas de acordo com determinada deficiência de cada criança, mas eu vou mais na pegada do temperamento. Poxa, dentro da minha turma de 20 crianças, igual você disse, que a gente considera normais, são 20 tratamentos diferentes que eu tenho que fazer com cada um. Para ativar cada um para o esporte, para a modalidade, eu tenho uma maneira de comunicar, porque aquela criança tem determinada forma de interpretar. Isso. Então, é só a gente estudar, buscar conhecimento. E ter um olhar, né? Você conseguir extrair dele o melhor, né? Ter o olhar. Talvez não é o melhor treino, porque assim, você prescreve um treino, talvez começa o treino, você fala, peraí, esse treino aqui não é para hoje, não. Vamos mandar um pouco para trás? Exato. Você tem um entendimento, a humildade. Porque o treino considerado da NASA não vai fazer diferença. Vai fazer diferença é o olhar. Muitas das vezes, acontece com você, claro, a gente não está desmerecendo nenhum profissional. Mas você é o dono do seu negócio, eu sou o dono do meu negócio. O olhar, a abordagem é diferente. E as crianças sentem, quem está de fora aí fala, eu quero treinar só com o Roger, eu quero treinar só com o Vivi, mas infelizmente, nós dependemos de pessoas. Para nós estarmos aqui, tem pessoas. Então, assim, eu sempre falo para os pais, vai, deixa lá, eu vou estar próximo, eu vou estar acompanhando. Não tem como eu estar aqui, estar lá, o Roger está aqui, está de cá, não tem como, infelizmente. Mas isso é importante, essa abordagem e o olhar, né? De ver que a criança está ali gritando, pedindo ajuda. Boa. E, Vivi, dentro desse assunto, cara, vamos aprofundar um pouco mais aí. Nós estamos falando de professor. Eu considero muito que tem uma diferença muito grande entre professor e treinador. E eu acho que a melhor forma para o atleta é a gente conseguir unir essas duas palavras. Na nossa camisa da nossa escola, eu faço a questão de carregar a palavra professor, porque eu acho que o professor, ele precede o treinador. É forte, a palavra é forte. Exatamente. Então eu faço questão de usar essa palavra porque ela de fato tem um peso. E às vezes os pais e outros treinadores não quantifica o quão pesado pode ser isso na formação do atleta. Eu queria, assim, que você falasse um pouco mais sobre isso e o impacto que pode ter tanto negativamente quanto positivamente. Porque nós vemos vários treinadores por aí, é uma realidade. Tem treinador bom, tem treinador ruim. Tem treinador que oprime a criança como se fosse justificar um gesto de autoridade, que é assim que ela vai desenvolver, que a vida é dura, que é assim e tal, assado, mas disfarçada ali uma opressão que ele está causando na criança. E às vezes a gente não vê o impacto disso agora, mas vê o impacto daqui 5, 6 anos. E talvez vê até imediatamente, que a criança começa a ter fugas, né? Isso. O ambiente já não é favorável mais, ela não quer ir mais. Ela vai forçada pelo pai, porque o pai não consegue identificar o que está acontecendo. E negativamente, o professor, isso já é científico, acho que 40%, 70% dos traumas do menino vem da paternidade e vem do homem. Então, se o professor negativamente, ele não consegue extrair, transformar a vida da criança, não estou falando de futebol não, estou falando de fora do futebol. Isso vai trazer lá na frente, em outras áreas, grandes problemas para ele, principalmente psicológico, porque ele não vai conseguir entender o erro, ele não vai conseguir entender o não, porque o não hoje toda hora nós recebemos não, você recebe não toda hora, eu recebo não toda hora. E aí nós vamos entrar para outra área que hoje está acontecendo, o feminicídio. Por quê? Eu sempre falo para os meninos, deixa eu te falar, só nega velha falar não para vocês são todos lindos. Os meninos de hoje é bonito. A gente olha para os meninos, tudo bonito. Pele macia. Tudo bonito, tudo bonito. Os meninos de hoje são bonitos. Eu falo, nega velha falar que não te quer, cara, tá tudo certo. Aí você vai fazer o quê? Vai querer matar a menina?
Você vai querer brigar? Você vai pular da ponte? E tá tudo certo. Porque o amor não é dar. O amor é entender que o outro pode ser melhor e não vai te aceitar. Só que não. Infelizmente, talvez por não ter conhecimento, a paternidade, principalmente o pai, ele passa que filho não pode levar desaforo para casa, filho não pode aceitar não. Isso para ele soa que se a menina falar não, mas peraí, meu pai falou que eu não posso levar desaforo para casa. Peraí, essa menina vai ver comigo. E aí vai, N coisas que vai gerando tudo que está acontecendo hoje. Exato. Então, o professor, negativamente, ele tem o poder de frustrar a criança. E a frustração é boa. Ela é boa. Agora, levando para o positivo, o professor hoje, igual o Pepe, teve uma... Ele falou sobre o professor que deveriam ser mais remunerados. Sim. O professor, na minha época, na sua época, o professor era o Deus, né? Top. Acima de Deus. Uhum. Né? Ele olhava pra gente e falava, sim senhor, não senhor, tá tudo certo. Hoje não. O professor liga pro pai, tá acontecendo isso. Meu filho, ele fez isso? Não, primeiro vai lá, vê o que tá acontecendo, puxa seu filho, conversa com ele. Meu pai sempre falava, se eu precisar de ir na escola por conta de falta de educação, de bagunça, eu já vou chegar dando chibarai em você. O chibarai é a correr. E tá tudo certo. E eu tomava correada, não tem vergonha não. Não deixou de ser homem não. Nunca mexi com droga, nunca fumei, graças a Deus. Sempre tive alinhado com esporte. Claro que eu fui criança, briguei na rua, joguei bola na rua, capinava terreno patrimônio para jogar uma bolinha, que era normal. Hoje já nós não podemos, né? Porque infelizmente hoje a rua tá perigoso. Então o professor, como todas as áreas, mas o professor é aquele que pega, o menino acabou de sair da maternidade, já começa a sua vida, 1, 2, 3, 4, ele é o terceiro depois dos pais, ou seja, ele é o primeiro da vida da criança. Então ele é um papel fundamental para essa criança desenvolver e entender que o mundo não gira para ela. Exato. E o mundo vai girar para todos, que nós vamos errar, o seu colega vai errar, ele vai acertar e vai ter pessoas melhores. Só que aí o professor, como não está capacitado, é mal remunerado, o que ele vai fazer? Ele vai ficar inércia, vai ficar ali, vou ficar aqui ganhando o meu, tá tudo certo. E ele não vai buscar conhecimentos. Não é só formação, leitura, cursos, transformações. Eu passei por várias transformações. Eu lembro que, olha quanto que é interessante. Eu lembro que em 2020 eu fui para Ribeirão Preto escondido do meu pai. Sei. Fiquei uma semana lá. No quarto dia eu mandei mensagem para ele, falei, estou em Ribeirão. Por quê? Ele não deixava eu buscar conhecimentos, porque essa é uma crença limitante dele, tá tudo certo. Ele achava que o trabalho vai potencializar o homem, sim, mas e os conhecimentos que vai abrir a minha mente? Hoje eu estou, o que eu sou hoje, graças a Deus e graças aos livros, o conhecimento, para estar com as crianças, através de tudo isso. É um investimento. Exato. Então isso foi importante para a minha formação e para formatar grandes atletas, grandes pessoas. E quem ganha isso é os meninos, né, Vivi? E o mundo, né? Exatamente. Homens funcionais, né? Homens que vão entender a dor da mulher, a dor da mãe, a arbitragem. Você viu o que aconteceu? Aconteceu quando perde, todo mundo é errado, menos o que perde. Exato. Ele foi levando para esse lado já, como nós já estamos falando, que ele foi infeliz na fala, ele perdeu, foi falar da mulher, não precisava. Né? Então, assim, o Brasil, nós devemos mudar nosso ambiente para entender a derrota. Quando perdeu, tá tudo certo. Ou nós temos que melhorar? Não. Pega o microfone e fala da pessoa, fala da mulher, fala do outro, fala da arbitragem, fala de todos, menos dele. Vivi, é interessante, eu estava lembrando de um caso aqui, você falando, né, lá na Wood Cup mesmo. Eu estava presenciando um jogo lá de 2 equipes aí da cidade. Um jogo bem disputado, bem equilibrado. Os meninos, eu acho que poderia entregar melhor, mas um jogo bacana lá. E em determinado momento, uma das equipes começou a tomar 1, 2 gols e o treinador lá de fora já veio naquele modelo que a gente conhece. Xingando um e grita com o outro, e acontece isso e acontece aquilo. E sabe uma coisa que eu percebi? E uma coisa que vai levar a essa cascata de reações ruins que você estava comentando sobre a figura masculina, né? Feminicídio, agressão, essas outras coisas. Os próprios meninos dentro do campo, eles começaram a culpar uns aos outros toda hora. E os mesmos xingamentos. Xingando, gritando uns com os outros, e ninguém com
autonomia e coragem para poder falar assim, ô, galera, peraí, vamos pensar que a gente está errando? Arruma aqui, ó, se precisar, pede um tempo lá, vamos trocar uma ideia, vamos ajustar, porque tem alguma coisa errada. É mais fácil julgar o outro, né? Exatamente, cara. E a gente vê, nós vemos, né? Cara, o que acontece com as crianças ali é exatamente o reflexo do que elas recebem. Então, se o treinador tá lá de fora xingando, esperneando, gritando, os moleques dentro do campo vão fazer a mesma coisa. Reflexo. E ninguém vai querer, e ninguém vai resolver o problema. Não, vai ficar pior. E aí você vai levando isso pro sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-14, não vai querer jogar futebol e ele vai levar isso pra vida. Exato. Aonde que nós que chega aos feminicídios. Exatamente. Porque a partir do momento não quer, tá tudo certo. Vai doer? Vai. A dor é inevitável. Nós estamos aqui, nós vamos passar por processos, nós vamos passar por dores. E as dores, ela é uma inspiração, a gasolina para nós subir. Para a gente melhorar e evoluir como pessoas. Só que o futebol, infelizmente, ele não aceita isso. É muito claro para nós, é muito claro. Vivinho, bom demais. Vamos para outro tópico aqui. Agora a gente vai falar relação de pais e treinadores. Como você acha, Vivinho, que essa relação deveria ser estabelecida entre pais e treinadores? A gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? Mas, assim, o treinador, qual que é a comunicação que ele deve ter com o pai? Qual que é a comunicação que o pai pode ter com o treinador, pensando na otimização do processo da criança? A mais clara possível. Não vender sonhos. Eu sempre falo com o pai. Justo. Ele me procura. Bateu numa tecla aí, bateu numa ferida aí, hein? Ele me procura, eu pergunto: o que o senhor quer com o meu trabalho? Olha, eu quero que ele desenvolva. O senhor está procurando o quê? Sonho ou trabalho? Ele fala: opa, trabalho. Tá bom. Porque o senhor vê nas redes troféus, medalhas, títulos, é bom. Mas esse título, os troféus, sabe onde que eles ficam? Na sua casa. Lá em casa tá lá, um monte. Mas e o aprendizado? Nós jogamos, você tem suas medalhas. Deve estar lá guardadinha. Tem as lembranças boas. Mas e o aprendizado? Esse ninguém tira. Esse não tem como tirar. E aí o pai fala: uai, mas peraí, tá me perguntando isso? E ele já começa, né? Agora não, se ele chega, já quer ser campeão, eu quero que o meu filho, para postar. O filho, eu sempre falo, esse é forte, o filho não é troféu. O filho é um membro da sociedade para desenvolver grandes famílias funcionais para nós, né? Para nós entendermos o mundo. O mundo é para isso. Mas não, que é troféu. A gente entende, tá tudo certo. Porque tem hora que eu tenho que dar um pouco, andar para trás, porque bater muito forte. Tá? Alguns gostam, outros não. Mas tá tudo certo, os pais, eles vão entender. Então, essa parte dessa relação do pai e o professor, ela claramente, hoje, está faltando um pouco, dos dois lados. Do pai entender, escutar, e do professor ter mais clareza. E não rodear muito. Chegar e falar: olha, é isso, nós fazemos isso, nossa metodologia é essa e pronto. Isso vai ser bom para os dois. E juntamente com o filho. Não precisa fazer reuniões toda semana, mas esses feedback depois do treino, conversar com o pai, escutar um pouco o pai, escutar a criança, que é importantíssimo. Eu sempre pergunto para eles: alguém tem alguma coisa para falar? Rezar, levar um pouco de Deus para eles. Não que a gente queira que eles busquem uma religião nossa, não tem nada a ver. Religiões na Bíblia tem mais de 500 religiões, mas essa de Deus que entende ser igreja, não ir na igreja, ser igreja, num gesto, apoiar, principalmente quando está precisando de ajuda, e isso é importantíssimo. Importantíssimo e, mais uma vez, batendo na tecla de formação do atleta. Essa questão de formar sonho é uma questão que eu também bato muito na tecla dela. Hoje, e o que acontece? Eu gosto de ir em outros campeonatos quando a gente não está jogando, para poder vivenciar, para poder conversar com outras pessoas, para poder ver comportamento de pai, comportamento de treinador, comportamento de criança dentro do campo. E assim, falando da criança, no olhar pela criança, a gente já sabe muito o que está acontecendo na cabeça dela. Eu vejo vários meninos com muito potencial de desenvolver, mas só que dentro do campo o menino não consegue entregar, e a gente já sabe o motivo, e a gente já falou sobre ele aqui. Travado, né? Exato. E essa questão do que a gente estava comentando agora de vender sonho é uma questão que eu pontuo com os pais também. Nós entramos agora, a Conde Esportes iniciou com algumas equipes de competição, e eu sou bem claro para os pais: nós vamos participar de X competições no ano.
Vocês vão ver outras escolas aí participando de várias competições e cada um tem a sua linha. A nossa linha não é ficar participando de vários campeonatos do ano, porque eu não acredito que é só o volume que vai fazer o menino desenvolver, não. Não é o volume. É a eficiência. É o trabalho. Entendeu? Então, se a gente faz um trabalho de treino legal, se a gente gera consciência para o menino, se a gente consegue desenvolver isso no menino, fazer com que ele consiga colocar em prática no jogo, pô, já valeu a pena. Já. É diferente de eu só ficar colocando o menino para jogar. E uma coisa nessas andanças, Ivinho, um dado que eu até descobri é que várias famílias quebram por conta dessa empolgação de campeonato. É muito. Por conta dessa vendeção de sonho. É muito. Começa empolgado, poxa, seu filho tem que fazer personal, porque senão ele não vai acompanhar os outros. Poxa, seu filho tem que treinar mais dias, porque senão ele não vai acompanhar os outros. Poxa, seu filho não participar do campeonato que vai ter lá na cidade tal, ele vai ficar para trás. Enquanto isso, o pai, a cabeça do pai, né? Poxa, o pai quer proporcionar uma coisa bacana para aquele filho. É que bancada. Exato, às vezes aquele pai não teve lá atrás também, e ele vai vendo a movimentação dos outros pais e vai querendo fazer igual, mas chega uma hora que a conta chega. E quando também acontece casos que casais separam. Exato. Porque o pai fica naquela ânsia, ele larga a família, ele larga a esposa para ficar acompanhando o filho, a esposa fala, mas peraí. Porque primeiramente, quem vem são os dois. É você e sua esposa, depois vem o filho. E aí troca, né? Aí o casal já não é mais importante. O filho é importante. Eu vou ser pai, mas nós já deixamos claros para nós que os importantes somos eu e minha esposa. O filho vem depois. Exato. Mas não, aí troca. Aí o que acontece? Casais se separam por conta do futebol. Não é que o futebol seja culpado, mas o entendimento não é grande para entender que é somente um esporte que, se for para ser, vai ser. Só que eles estão capacitados? Eles estão preparados para ser? Os troféus, as medalhas, os status não vão levar eles a clubes grandes. Pode até levar. N casos que eu conheço, que já passaram na minha mão, que atletas chegaram lá e não ficaram 3 meses. E eles passaram por todos, sub-8, sub-9, sub-10. Se você olhar o Instagram deles, eles são campeões de tudo. Mas na hora da cerejinha do bolo, não está capacitado. Exato. Eu participei do Mineiro ano retrasado pela Araguari, de preparador físico, sub-17. Sim. E é lastimável do que eu vi. Parte técnica não tem. São caras maiores que você, 17 anos. Você fala, nossa, mas por quê? Não foi trabalhado. E o Brasil hoje grita. Os atletas brasileiros não estão preparados, cognitivo, coordenação, parte técnica, o mental. Não é preparado. Preparado só para ganhar títulos. Parece que a coisa agora está mudando um pouco, né, Vinícius? Eu não sei se é porque eu falo muito sobre isso e começa a aparecer muitas coisas. Está mudando. A própria CBF está mudando, a base do Flamengo está mudando, porque o custo é alto. Exato. O custo é alto. Para nós passarmos, você estava no bombeiro, você fez concurso público, fez? Caiu do céu? Não, você estudou. Roger começou uma etapa. Chegou, cerejinha do bolo, Roger passou. E assim é o futebol. Só que a arquibancada, ela é maravilhosa. Se você sentar lá e ficar lá apaisando, você pede para sair. Então ela, infelizmente, ela é boa. Não estou julgando os pais. Mas é aquela emoção, né? Você vê, você fala, peraí, mas o cara tá falando que tá fazendo personal com o Roger, fazendo com o Vivinho, fazendo com o Joãozinho, fazendo com o outro. O cara vai em 4 personagens. E o final do mês, a conta não fecha. Exato. Claro que nós queremos, né? Nós estamos aqui para... Não só a conta financeira, né, Vivi? Mas a conta da criança também. Da criança. Chega com 13 anos, está com cansado. várias doenças, cansado mental, cansado fisicamente, não quer saber mais de bola. Não quer, cansa. E é uma coisa interessante, você pontuou. A criança, ela precisa desse fazer nada. O cérebro precisa de fazer isso. Isso é importantíssimo. Aí ele acorda cedo, que isso cientificamente isso é comprovado que a criança acordar cedo para ir para a aula é uma maldade com ela. Beleza. Ele acorda, já vai para a escola. Chega meio-dia, almoça, não dorme, não descansa. 2 horas tem personal, 4 horas tem inglês, 5 horas tem matemático, comum, e depois à noite tem um treino. Que hora que vai descansar? Que hora que vai ser criança? E ela está estressada. N atletas que eu conheço, eu estava treinando, chegou um menino de 14 anos, tio Vivinho, como é que você tá? Desse tamanho. Eu falei, e aí o futebol? Não, parei, tio Vivinho, cansei.
já tava com a nega véia do lado. Aí ele conhece a nega véia, conhece um Beer Night. Aí você acha que ele vai querer escutar o Tivivinho, o Roger, ou o pai aqui bancada? Não vai. Caiu pra mim, né? Falou, o quê? Eu vou dar uma bicotinha, vou na festa de 15 anos, vou tomar um Beer Night, tá tudo certo. Tá tudo certo. E aquele pai que ficou gastando investimento, ok, mas esse investimento é muito acessível, que vai atrapalhar aquela boleta de fim de ano, de fim de mês, que vai atrapalhar pagar o IPVA do carro, vai jogar tudo no menino, porque o sonho talvez não é da criança, é de quem? Do pai. Viveu o processo errado, né? Aí, como você iniciou a nossa conversa, profissionais. O dinheiro é importante, mas a partir do momento que você faz com propósito, com estudos, conhecimento, ele vem. Claro que eu vou ser hipócrita. Você também não vai ser hipócrita. Nós não queremos o dinheiro. Claro, nós formamos, trabalhamos para isso. Mas, infelizmente, essa área do futebol colocado só o dinheiro na frente. Livinho, você falou aí uma frase bacana que você disse, me marcou aqui, que eu penso muito também. Ser criança. Fala para nós isso no contexto do futebol em que a gente vive hoje. Escola, competição, o que é ser criança e o que falta nesse meio? Criar. Criança vem de criar. E ela não cria. Ela fica robotizada. Se a gente vê os nossos times brasileiros, robotizado. Até arrepio. É robotizado. É robotizado. Então, a partir do momento que ela cria, isso vai ser importante para a vida dela, desenvolvimento pessoal. E isso também dentro do campo. Porque as atividades, tem hora que eu deixo bem levo o treino. Eu levo um treino e falo, hoje eu vou prescrever isso. Aí começa o treino, Deus manda as informações, né? Aí eu falo, não, hoje eu vou fazer uma coisa bem criativa que leva pro futebol. Rapaz, é engraçado. A fisionomia das crianças é assim, ó. É uma coisa impagável do que acontece. Então, essa coisa da criança de criar, criança vem de criar, estão deixando de lado, robotizar. Fica muito máquina. E eles não são máquinas, nós não somos. Nós gostamos de coisas de criança de vez em quando, né? Um docinho, uma bolachinha, né? Uma jujuba, um brigadeiro, né? Uma brincadeira, então. Então e a gente acaba entrando na brincadeira, né? E isso é importante. Então, professores, formadores de pessoas, de crianças, de escolas, deixem elas criarem. Isso é importante para o seu trabalho, para o pai e principalmente para elas. E a criança, ela vai criar num ambiente, ela só vai conseguir criar num ambiente que de fato propicia essa criação. Eu falo assim, cara, a pressão para mim, ela é necessária para o desenvolvimento. Claro. A criança, ela precisa do desafio, mas ela precisa estar num ambiente bom. Poxa, no treino, cara, tem que ter aqueles momentos de riso, tem que ter aqueles momentos de alegria. Que isso, ambiente legal. E o que a gente vê hoje, né, é muito só faz isso, você tá errado, cala a boca e pressiona demais o menino. E, cara, como que desenvolve, né? Não desenvolve. Até o colete para colocar, o tio ajuda, mas depois eu deixo sozinho. Aí a mãe e o pai ficam olhando, vem cá. Aí eu falo assim, aí eu falo, mãe, pai, deixa ele, por favor. Aí eu falo pra ele, deixa eu te falar, hoje nós vamos aprender a colocar o colete. Como é que você vai encontrar a nega velha sua? Você vai no shopping, você vai sem camiseta? Você não vai sem camiseta? Aí ele ri. Aí ele começa a colocar, aprende. Eu já pego o colete e coloca. Autonomia. Aí a mãe e o pai falam assim, faça isso, faz isso. Mas a criança olha pra trás e fala assim, fazer o quê? Eu não tenho lembrança nenhuma de você me ensinando. Exato. Então, essa super proteção do pai é maravilhosa, é muito bom, mas até onde? É dar o caminho, meu filho, o caminho é isso, papai e mamãe tá empurrando, tá aqui, ó, te protegendo. Mas aí entra na frente, o menino não faz, então ele não vai ser funcional, porque eu já escutei, homem não pode lavar um prato, não pode lavar uma louça, não pode pegar uma água, a mãe dá na boca. São vários treinos, assim, né? No começo que os pais chegam lá, por exemplo. Os pais chegam no começo lá do treino. Às vezes pai novo, né? Aí a gente tá conduzindo o treino e a gente coloca as atividades para os meninos pensarem, criarem e tomar as decisões para poder executar no treino. Ou seja, se o menino, vamos supor, ele chutou uma bola daqui e o cone tá longe. Ele pode achar um caminho que fica mais fácil para ele poder fazer. O pai quer encurtar o caminho, cara.
O pai e a mãe, ele quer apontar lá de fora. Faz isso. Ele não deixa a criança descobrir Mas sozinha, será que é pela criança ou por eles? Ou pelo o ego? O ego é importante. Nós precisamos do ego. O ego é importante pra gente estar bem vestido, bem apresentável, mas a criança não tem isso. Ela é pura. Só que vai ver o mundo e vai colocar coisas boas e coisas ruins. E o ego, o pai, ele vê, fala, nossa, meu filho tem que fazer isso para o ego meu dar uma inflada. É bom. Eu vou ser pai, mas eu tenho certeza absoluta. Com todos os conhecimentos, eu já falei para minha esposa, nós não vamos ser assim. Nós vamos direcionar ela para ela ser uma pessoa melhor do que a gente. Ela não é nas minhas frustrações. Ela não é um projeto meu, que eu desenho e ela vai fazer do meu jeito. Meu filho, minha filha não vai ser isso que está acontecendo com os pais. Mas, Vivinho, filho não tem receita de bolo? Não tem. Mas se você buscar... Mas eu trabalho muito, eu também trabalho. Você trabalha muito. Mas, com certeza, se você deixar aquela meia horinha, 40 minutos que você fica lá, se você pegar e dar uma lida, falar, mãe, peraí, eu vou olhar diferente pro meu filho. Eu vou por esse caminho, vou buscar um profissional. Não precisa ser o tio Vivinho, não precisa ser o Roger, né? Uma psicanálise. Aí eu já vou mais aprofundar um pouco, esse assunto já é mais pesado. Mas é importante, eu vou no psicólogo, eu preciso, eu tenho meus defeitos, eu tenho meus medos, eu tenho minhas frustrações, só que para estar com criança nós deveríamos estar melhor todos os dias. Eu não levo o problema, eu tenho um problema lá fora, não vou levar para lá. Tem dia que você tá com a cabeça quente, né? Principalmente vai chegando quarta, quinta, a cabeça tá pitando. Só que você fala, cara, quando você entra aqui, é o melhor lugar, eu, particularmente. Você também, com certeza. Então, nós não levamos o problema para lá e vamos gerir o negócio de acordo com o que tem que ser. Eu gosto muito da teoria, Vivinho. Eu acho que todo treinador e pai de atleta deveria saber. Chama teoria da autodeterminação. Não sei se já ouviu falar. Desenvolvida por 2 psicólogos norte-americanos, e eles batem na tecla da motivação intrínseca. Eles falam, né, que nós devemos ativar essa motivação intrínseca na criança, e ela é diferente da extrínseca, porque a extrínseca geralmente está ligada a alguma recompensa. Isso. E a intrínseca é ligada à satisfação. Ao desejo de estar ao buscar, né? A cada dia, né? Exatamente. E hoje tem muita troca, né? Demais. A gente escuta muito, né? Demais. Faz isso que eu vou pagar um Mac. Isso. Faz isso que o papai vai fazer isso. Exato. E isso atrapalha muito no processo de desenvolvimento do aluno, né? E até mesmo para os treinos. Poxa, a gente tem que desenvolver a motivação para o menino querer treinar, para o menino querer desenvolver, para o menino querer buscar, para o menino querer ser criança. E eles falam lá que para isso nós devemos colocar no nosso ambiente, né? Por isso que eu falo que treinador e pai deveria saber disso, autonomia, competência e relacionamento. Ou seja, você desenvolver a autonomia, fazer com que os alunos, você gerar atividades e ações que os próprios alunos vão descobrir, vão desenvolver, ou seja, está concedendo autonomia. Você promover competência através de desafio, aí entra naquela questão da pressão que a gente falou, né? Poxa, a criança, ela precisa de desafio, ela precisa de uma certa pressão moderada para poder desenvolver. Sim, vai desenvolvendo. O terceiro ponto é o ambiente, né? O relacionamento, as relações que você cria com o aluno, a relação entre pai e filho, a educação, a relação entre treinador. A educação é primordial também, isso é importante. Exato. E essa troca, a gente vê, né? Que, graças a Deus, a gente trabalha num setor que é um pouquinho mais, né? Tem um poder aquisitivo bom, mas graças aos pais e o trabalho deles. Então a gente vê muito das vezes a chuteira boa, o celular bom. Então, eu fico pensando, se um celular para criança de 8, 9 anos que vale R$8.000, R$7.000, será que há necessidade? Mas aí é pela troca. Não estou julgando nenhum pai, pelo amor de Deus, jamais. Então, assim, essa troca ela é perigosa. Porque vai ter momentos que você não vai ter condições de dar. E a meritocracia, cadê? Pelo seu esforço. O Roger chegou onde que chegou, o Vivinho, é tudo por meritocracia. Eles veem a gente com um relógio massa, um celular massa. Não, tio, você tá com um celular número tal, relógio tal. Eles sabem tudo do telefone. Sabem tudo. Só que aí eu falo assim, deixa eu te falar, o tio, a trajetória eu explico pra ele, o tio já carregou gás em bicicleta, o tio já passou fome, eu falo, isso não é vergonha, isso também não é pra eu me promover e nem me vitimizar, jamais. O tio já aconteceu isso, já subiu a pé, um morro pra ir pra aula. Ah, tio?
O tio já sofreu, já chorou e chora até hoje. Então, tudo para ele conquistar, que é difícil, para manter também, ele percorreu um caminho. Então, você agradece todos os dias que o papai tem condições de te dar e valoriza. E quando você consegue, pelo seu suor, pela sua luta, é bem melhor. Não que o papai, né, não seja o vilão da história, mas isso é importante também. Rapaz, e é transformador isso. Nossa, demais. Coisas que são pequenos detalhes que a gente consegue jogar no ambiente esportivo, principalmente dentro da quadra, que não tem palavrão, que não tem vitimismo, que não tem reclamação. Nossa, tio, hoje o meu dia foi ruim. Ah, não sei o quê. Dia ruim? O que você fez hoje? Você levantou? Levantei. Quem arrumou sua cama? Ah, é minha funcionária. Falei, o quê? Sou funcionária? Ué, bom, graças a Deus. Então, a partir de manhã, eu sigo pra arrumar, nego, velho. Você sabe por quê? Porque ao que você tiver sua casa, você vai ter hierarquia. Você vai falar pro seu filho arrumar, você vai aprender. É bom ter uma pessoa que vai te ajudar lá na sua casa. Bom, agradece a Deus todos os dias. Não quero saber disso mais, não. Boa. Agradece. Isso reflete em outras áreas. E lá dentro também, cada um toma a sua decisão. E se o Roger, nós estamos jogando, eu, Roger e Vivinho. Roger não tá bem no jogo. Roger, o que tá acontecendo, cara? Não, Vivinho, não tô bem hoje, não. Me ajuda, te ajudo. Vambora. Nós somos a equipe, nós estamos no ar. Você é o piloto, eu sou o copiloto, você passa mal lá. Eu vou falar, o Roger passou mal, eu também vou passar mal. Aí o que vai acontecer? Cair os dois? Os dois, e lá a tripulação, tchau, obrigada. E assim é o futebol. Só que a individualidade, ela aflora lá da arquibancada. Vem de lá de cima a pressão. Vivinho, vamos falar agora de visão de futuro. Para você... o que você considera que seja o perfil de atleta ideal que chega hoje? Que aguenta os processos. Porque esse processo, você sai do seu conforto, sai da sua casa, da comida, e aí vai para outro ambiente. Totalmente diferente. Não tem a mamãe para levar a comida, o papai, não tem para acordar, talvez no dia vai ser só ovo, só arroz, e tem o professor e o treinador que vai cobrar toda hora, errou, tchau, obrigado. Aguentar. Você está preparado para aguentar o processo? Você quer ser jogador de futebol? Quero. Você tá preparado? Você e o papai, principalmente o pai e a mãe, porque está de longe, ele não está vendo o que está acontecendo. E o atleta tem que saber filtrar também, né, Vivinho? Cara, um negócio que é muito difícil hoje. São vários atletas que a gente vê que tem muito potencial, tem muito talento, que bate lá e volta. Às vezes por quê? Cara, às vezes porque o perfil do treinador que tá lá também não é o perfil ideal. E se nós que pensamos sobre isso, e os pais também não procurar saber e passar o conhecimento para ensinar o atleta para filtrar as informações, o atleta vai bater, vai voltar. Porque às vezes o treinador vai falar com ele de uma forma que ele não gosta, ele não vai entender aquilo ali, vai trazer pro coração e não vai querer mais saber daquilo ali. E aí você falou importante, coração. As informações negativas não podem levar pro coração. Exato. Porque essa informação, esse feedback negativo, ele se torna positivo. Nas dificuldades, as oportunidades. Eu sempre falo para os meninos, talvez o tio tá te cobrando é porque você tem algo de extrair. Porque a partir do momento, se eu não cobrar de você, não que eu estou desmerecendo. Claro que cada um tem um jeito de extrair a informação. Se o menino A, ele extrai a informação e ele quer, beleza. O menino B, ele quer a informação, mas quer ficar só ali, ele não quer passar para outra fase, beleza. Mas o A já quer passar para as outras fases. E ele já fala, tio, estou aqui só para aprender. Eu não quero ser jogador de futebol. Eu sempre faço essa pergunta na aula. Quem quer ser jogador de futebol? Todos. Mas é seu sonho ou sonho de alguém? Não, tio, meu sonho. Bom, beleza. Você está preparado? Ué, tio, tô. Você está preparado para ficar longe do seu pai? Aí já muda. Você está preparado para comer uma comida que não é igual a da sua casa? Você está preparado de dormir numa cama que talvez não vai ser macia igual a sua? E aí você vai, ele já começa a mudar. Aí no final você pergunta, você tá preparado para ser jogador de futebol? Ah, tio, não sei. Ô, Vivi, no Sub-17, você me trouxe até uma lembrança aqui. No Sub-17, quando eu jogava Sub-17, foi o Monte Carmelo para jogar bola. Cara, eu morava numa casa lá com 11 caras. Nossa! 11 homens dentro da casa. Você imagina o cheiro que ficava nessa casa lá. Nós treinávamos no período manhã e tarde. Treinava de manhã, à tarde, à noite ia pra escola.
E assim, cara, foi um aprendizado, uma experiência muito boa, muito engrandecedora para mim, né? Ter que resolver meus próprios problemas lá. E minha mãe, cara, é um exemplo muito grande para mim. Minha mãe, meu pai também. Mas minha mãe principalmente, porque, cara, é uma mulher muito batalhadora, muito guerreira. Ia a pé várias vezes para trabalhar. Minha mãe é o exemplo de vida para mim. Foi para fora durante um tempo no país, para trabalhar também, para proporcionar tudo que a gente tem de bom hoje. E nesse período, eu falo assim, nesse período que eu estava fora, se eu não me engano, minha mãe não estava aqui. Mas eu falo que, cara, ela sempre esteve presente comigo, porque o exemplo dela foi tão forte para mim, cara, que fez tudo para mim ficar muito fácil. Exemplo é importantíssimo, né? O exemplo que a minha mãe foi de vida, trabalhando, fez toda a minha vida ficar muito fácil, que eu falo. Porque eu falo, cara, é só processo, tem que ser feito, vai lá e faz, Roger. Você quer determinada coisa, vai lá e consegue. Dedique, estuda, trabalha, se prepara, você vai lá e vai conseguir. E meu sonho desde a infância, cara, não era ser jogador de futebol também. Não. Cara, eu jogava porque eu gostava, sério mesmo. Eu queria ser militar. Eu via esse exemplo muito grande, a figura do meu tio, e eu queria ser militar e eu jogava por prazer. Cara, e é tão bom. É gratificante, Nossa, né? É gostoso, né? Eu lembro de tudo que eu fiz jogando, seja futebol, seja vôlei, na época do colegial, né? Da escola que eu jogava vôlei, jogava handebol, e nós jogávamos. E dominava, né? Nossa Senhora! Por alegria, e era bacana, nós tínhamos um grupo lá, eu, o Jorge, Sorriso, o Banana e outros amigos meus lá, que, cara, quando a gente entrava em quadra era diversão. Era diversão, e por conta da diversão, o negócio ficava fácil. Fluía, né? É o que está acontecendo hoje, né? Ficava fácil. Não se diverte, se cobra muito e aí não consegue desenvolver. Vocês estão invertendo, né? É o que você falou. Se aí divertia. a pressão, né? A pressão que é causada, ela trava. Trava. E não deixa o menino jogar. Tem um estudo que fala que nós temos 4 emoções básicas, né? Que é a raiva, o medo, a alegria e... Vamos lá, medo, alegria... E a frustração? Não, vamos lembrar as 4, peraí. Abandono. Não, vou lembrar. Mas enfim, o estudo ele fala o quê? Que 2 dessas emoções, a raiva, por exemplo... A raiva, ela te coloca em movimento. Ela é importante. Ela é importante, a gente mas tem que dela. conter, né? A alegria, exato. A alegria também, ela também te coloca em movimento. Tem que conter, tem que ter um equilíbrio. Tudo Exatamente. é equilíbrio. E a gente precisa dela. Mas tem 2 emoções que geralmente paralisam a gente. E uma é o medo. E a outra é a tristeza. É o medo e a tristeza. Cara, quando você tá com medo, você fica travado. Você não faz nada, quando né? você tá triste, também não tem movimento. E o que a gente vê hoje, em muito parte das crianças, né, cara, é medo e tristeza. Então a criança chega pro jogo, ela tá o quê? Com medo. Ela não vai desempenhar do jeito que ela desempenha. E acontece com a gente, né? Demais. Quando você quer resolver um problema, você fica inércia, parado, pensando no problema. Se você vai lá na academia, você movimenta, você fala, uai, mas eu vou fazer isso. Exato. Você já consegue ter soluções para resolver o problema. E você parado, você fica pensando nele e aí você não consegue achar soluções. E acontece com a criança. Exato. É o que ela trava, o medo. Então falta alegria para as nossas crianças para poder... Deixar o ambiente leve, né, cara? E a raiva, nós precisamos dela, igual você falou. E eu falo para os pais. Tem criança que os pais chegam, não, ele fica muito com raiva e tal, não sei o que. Tem que tirar isso dele. Eu falo, não, calma. Nós não temos que tirar, nós temos que canalizar. Nós temos que ensinar. Levar para o lugar certo. Para ele, aonde ele vai levar essa tirar energia. Não tem como. Porque a gente precisa dela. É o estado fisiológico. Exato. A gente precisa dela. Mas aí você tá vendo que não é por inocência, é por falta de conhecimentos. Aonde nós temos que levar para eles. Porque o futebol, eles acham que o futebol é só chegar e jogar, né? Só chegar e chutar. E não é, tem todo um processo, tem toda uma fisiologia, tem cinesiologia, igual nós estudamos para isso, tem o primeiro período, você dá de cara com um cadáver. Eu falo para os meninos sobre isso, falo, tio, aí você vê morto lá? Eu falei, vejo aí. Por quê? Eu tenho que entender do seu corpo aí, das suas fibras, do seu músculo, de tudo. Então, hoje, o futebol hoje é pouco valorizado e pouco... conhecido em relação a aprofundar. Aprofundamento. Então, os profissionais têm que se capacitar mais. O que nós estamos vendo?
Pais faz time hoje de futebol. Porque eu vou em várias competições. Uhum. Aí eu pergunto, quais times irão? Time fulano. Esse é a escola, esse nome? Não, Vivinho, é um pai que tá fazendo. Nada contra o pai, pelo amor de Deus. Mas não faz sentido, Roger. Não faz. Você vai pro tribunal, lá, júri, você vai ser o juiz. Vou fazer uma cirurgia. Você vai, né, o dentista, o Dr. Roger agora é dentista. O Vivinho agora é fisioterapeuta. Eu vou ser juiz. Não vai dar certo. Então, o futebol hoje está muito banalizado. Infelizmente, está prostituído. Tá. É uma palavra muito forte. Então, os profissionais, nós da nossa área, nós deveríamos unir. Você me chamou aqui, eu vim aqui, você tem uma escola, eu tenho uma, nós somos concorrentes. Nós não somos inimigos. Uhum. Em Uberlândia, toda a região, acho que no Brasil, essa concorrência desleal de não entender e unificar para o bem das crianças e do esporte, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo. Então isso é sério. Pessoal, nós estamos caminhando para o final aqui agora e para finalizar, vamos aprofundar agora levemente num detalhe que você comentou também. Eu estava fazendo uma análise esses dias comigo. Porque quanto mais você estuda futebol, quanto mais você estuda desenvolvimento infantil, você vai vendo, cara, o quanto de fato é um mar de opções. E eu estava fazendo uma análise, porque antes eu considero, né, o xadrez um esporte de grande inteligência. E eu fiz um comparativo do xadrez e do futebol. E o que acontece? Eu fiquei abismado. Porque o xadrez, eu passei a entender um pouco mais, e eu descobri que o xadrez ele é previsível. Tem uma sequência de movimentos que você pode fazer e você vai ter determinado fim. Então, quem tem uma capacidade de raciocinar melhor sobre esses movimentos, antecipar melhor esses movimentos e guardar esses movimentos na memória, poxa, essa pessoa tem grande chance de sobressair. E a concentração é muito alta, né? Exato. Mas eu tava olhando o futebol, cara, ele fica exige longe. muito. Muito mais do que o xadrez. Muito mais, porque ele é totalmente imprevisível. Imprevisível assim. Claro que nós treinamos as nossas equipes, nós treinamos os nossos atletas, mas no jogo ele é muito variável. Então, é uma demanda, inclusive, cara, para nós adultos, imagina para nós adultos é difícil, e imagina para criança. Pô, vai chegar a bola dessa maneira. No treino, eu treinei que os meninos estavam posicionados assim. Poxa, agora no jogo tá tudo diferente. Muda a bola que era para chegar aqui chegou ali. Eu cheguei e recebi a bola aqui, já tem 2 caras me marcando. Antes de eu receber a bola, eu tenho que conseguir mapear o jogo, eu tenho que conseguir olhar. Para me poder dar um passe de primeiro, eu tenho que mapear quem tá atrás de mim, mapear o deslocamento do meu companheiro, tentar achar esse passe. Muda muito. É muita coisa. Muito. E eu falo assim, como a gente estava comentando, o futebol, ele, no infantil, é um esporte de muita inteligência. Então, por isso que não cabe comportamentos como esse que você colocou. O pai pega determinado time, quer montar um time para brincar, beleza. Então, o aspecto é brincar? Mas não deixa, tipo assim, prostituir de fato o mercado, igual você colocou, não, sabe? Porque acaba que desvaloriza um pouco o trabalho daquelas pessoas ali que realmente estudam sobre isso, que dedicam. E será que esse pai está preparado para uma possível lesão, abordagem, o menino caiu lá? Será que ele está preparado de chegar lá e olhar? Será que ele está preparado para fazer uma massagem cardíaca? Exato. Na hora que o menino também, às vezes, no estresse, no calor da emoção, aconteceu alguma coisa, como que pode acontecer? A intervenção, né? Que pode acontecer. Então, assim, é muita emoção. A gente entende que o pai é apaixonado, a figura masculina é apaixonada pelo futebol, mas cada caso é um caso. Nós somos profissionais. Nós estamos aqui para levar o melhor para o seu filho. Nós não caímos, Roger Vivinho, principalmente. Nós não caímos de paraquedista para chegar e falar, vou fazer uma escola e tá tudo certo. Não, a gente busca todos os dias. Com certeza, eu vejo, você busca, eu busco outros profissionais. Mas nós deveríamos buscar mais, passar mais informações, deixar um pouco de lado essa figura competição. Mas ele precisa. Precisa? Tá bom. Então, quando no finalzinho dos 14 anos, pega tudo que ele ganhou e leva lá pro clube. Leva pro clube. O clube vai chegar lá, vai virar as costas para ele. O clube vai falar, eu quero desenvolvimento. Exato. E o clube hoje, Roger,
Graças a Deus eu tenho a oportunidade de mandar vários atletas para fora. O clube hoje, sabe o que pergunta para mim? Vivinho, como que é os pais? Primeira coisa, como que é os pais? Aí eu falo, pai, é assim, assim, assim. Não, nós queremos. Manda o menino pra gente avaliar ele. Pronto, acabou. Por quê? Quando ele não tá pegando só um atleta, ele tá contratando uma família. Aí imagina na dificuldade da criança no clube. Aí a criança, o atleta liga pro pai. O pai, aconteceu isso, não fui bem, o professor falou comigo, o treinador, ele me pôs no banco. Aí o pai pega o carro e vai lá na cidade, lá que ele tá. Chega lá na diretoria e vai bater de frente com os caras. Ou seja, os caras já têm muitos problemas. Aí quer mais um problema? Ele quer o quê? É um atleta para desenvolver, para ganhar recurso para alavancar. O Estevão é um exemplo. Sim. O pai trabalhava no Palmeiras, o coordenador técnico chegou e falou assim, deixa o Estevão comigo, vem para cá, vem para dentro e eu vou te bloquear no WhatsApp. Bloqueou o pai. Aí o que o Estevão virou hoje? Então, assim, a gente fala, os pais acham ruim, mas é o melhor pro filho, é o melhor pro seu filho. A gente está aqui para potencializar seu filho. A gente está aqui para pegar seu filho. Não vai ser nosso filho. Então, isso é importantíssimo. Muito bom, muito bom. Vim, cara, nós estamos caminhando agora de fato para o final. Foi muito bom a conversa, muito enriquecedora. Aprendi muito com você aqui. Te agradeço demais. E eu acho que quem ganha isso realmente são os pais, são as crianças, são os novos treinadores também que estão vindo. É muito enriquecedor, né? Bom. E para finalizar, nós vamos fazer um bate-pronto aqui agora. Eu vou falar uma palavra aqui, uma frase, e quero que você tente me responder em uma palavra. Ou, se não conseguir, o mais pontual possível. Beleza. Tranquilo? O que vem na sua cabeça assim mesmo. É uma coisa bem espontânea mesmo. Tranquilo. Show, vamos lá então. Vivinho, para você, futebol de base. Tudo. Pai na arquibancada. Processos. Competição na infância. Brincadeira. Banco de reservas. Aprendizado. Excelente, excelente. E caberia outro podcast sobre isso, hein? Caberia outro podcast sobre isso. Nós nem batemos no top. Talento. Deus. Confiança. Profissionais capacitados. Pressão. Valores. Treinador formador. Acima do pai e da mãe. Vitória. Merecimento. Derrota. Tristeza. E sucesso no futebol. Deus. Boa, 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 boa. E Vivi, se você pudesse deixar uma frase agora para os pais, para os treinadores que acompanham, até mesmo para os seus atletas também, uma frase, por exemplo, que todos poderiam ver, estaria estampada aí e fosse beneficiar todas essas crianças e essas famílias que fazem parte do nosso trabalho. O que seria essa frase? A criança, ela não é um projeto para que você desenhe e ela consiga suprir as suas dificuldades, as suas frustrações, os seus medos. A criança, ela só quer treinar, se divertir e ser criança. Fechou. Falou tudo. Excelente. Vivinho, te agradeço, cara, imensamente pela participação. Foi muito enriquecedor para mim. Eu fico satisfeito dando a oportunidade para passar, né, um pouco, né, do nosso conhecimento, né, para esses pais aí que estão precisando. Não. Tem muita história boa ainda, cara. Nossa, tem muita história, graças a Deus. Nós vamos gravar outros também. Vamos, tem uns bullying aí, cara. Nossa, teve isso é só o começo. Teve um bullying lá em... Já finalizou já, né? Quer finalizar? Pode contar o bullying? Pode. Pode. Meados de 2023, lá em Caldas. Sim. Eu não vou falar a equipe, nós somos campeões. Num jogo contra uma equipe de base, estava 2-0 para nós, e eles empataram o jogo. E eu tenho 2 goleiros, eu substituí esse goleiro. Quando ele entrou, a comissão técnica, a torcida falou que ele estava acima do peso, estava comendo muito hambúrguer. E aí, 2-2, faltava 1 minuto, ele deu o balão, gol dele. Ganhamos o jogo, desse time de base. Ganhamos o jogo. Beleza, eu não falei nada, fiquei tranquilo e tal. Isso fomos caminhando pro campeonato. Chegamos na final.
Lá em Caldas, campeonato difícil. Nasci em 2012, os meninos. Aí nós fomos pra final. 2-1 pra eles e ele faz um pênalti, esse goleiro. 2-1. Vocês fazem 3-1, acabava o jogo. Aí eu falei, deixa eu te falar, calma. Ele chutou trave, ficou bravo. Falei, calma. Calma que você vai pegar o pênalti. Ele pegou o pênalti. Pegou o pênalti. Falei, nós vamos ganhar esse jogo. Eu achei que ia arrepiar. Aí nós empatamos o jogo, fomos para as finais de pênalti. No decorrer das finais de pênalti, ele pegou 2 pênaltis e fez o último no concretizão dos campeões. Que maravilha. Aí depois no final eu falei para eles. Aí ele chorou. Confiança é tudo, né, cara? Então, quando é pra ser, é pra ser. Então, o bullying, o que eu fiz? Eu levei isso como uma energia pra ele, né? Uma inspiração pra nós todos, né? Boa. Porque se eu tivesse falado, depois nós ganhamos o jogo contra o time de base lá, ele tinha se vitimizado ou não. Talvez ele ia pegar ali como se ele fosse não servir pra nada. Então, eu deixei em branco, larguei, e aí no final eu fui falar, então foi uma inspiração pra nós ganharmos. Então, isso foi muito importante para ele. E nem sempre nós vamos ter o controle de tudo que acontece no meio externo. Né? Tem coisa que só está ao nosso alcance e é nossa decisão. E aí, como você vai lidar com isso? E ele estava precisando de ajuda, porque Exato. nós estávamos perdendo 2-1, ele fez o pênalti. Se faz 3-1, o que todo mundo ia fazer? Culpar ele. Crucificar o menino. Eu falei, calma que você vai pegar. E pegou, e nós ganhamos. Aí, que maravilha. História boa, futebol só tem história boa. Tem e coisa... quando fala de criança, então, é melhor. Nossa. Vim, brigadão, viu, cara? Obrigado. Deus abençoe as nossas vidas aí e vai nos capacitando cada vez mais para estar à frente Obrigado das crianças. você, obrigado elas aí atrás das câmeras. Trabalho sensacional, parabéns, tá? Pelo ambiente, um ambiente gostoso. Então vamos fazer mais, eu estou à disposição. Bom demais. Você vai pegando o o macete, né? Então... Fechou. E pessoal, acompanhe os próximos aí, que nós teremos muito conteúdo bacana para vocês aí, pais, treinadores, atletas também, acerca do tema de futebol infantil. E em breve o Vivinho com certeza estará conosco novamente. Muito obrigado, excelente dia para vocês.